O Guedes, a maior incompetência desse governo foi o que salvou ele em termos fiscais, que foi a inflação. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, eu vou mostrar super resumido. Na aula eu vou fazer isso no detalhe, mas olha só, aqui vocês dois conseguem ver também. O fiscal, e novamente, aqui super resumido, né? Porque a gente está só aqui na abertura, não é uma aula sobre isso. Mas você vai ter aqui, ó, receita, né? Menos despesa, não é isso que faz a equação fiscal, simplificando pra caramba? O que aconteceu? Quais são as principais receitas que um governo tem? A principal delas é o quê? A arrecadação que ele tem, não é isso? É imposto. Através de impostos. O que acontece quando você tem uma inflação tão alta quanto o Brasil teve? Porque a inflação que a gente está tendo baixa, eu vou mostrar isso na aula, é uma inflação que ela começa a baixar por causa dos combustíveis a partir de julho. 2021, você sabe qual foi a maior inflação do mundo, Roberta? Foi do Brasil. A maior inflação das economias relevantes do mundo foi do Brasil, mas disparado. O que acontece? O imposto ele é um percentual do preço dos produtos. Se o preço dos produtos sobe, o que acontece com a tua arrecadação de imposto? Ela aumenta. Porque se o teu imposto é de 10% e o teu produto custa 10, você arrecada 1. Se o seu produto passa a custar 20, você arrecada 2. É direto. Então, a arrecadação subiu por causa dos impostos. O que esse governo fez ao longo desses anos? Privatizou quase R$500 trilhão vendendo patrimônio. E além disso, só que a privatização é uma vez só que tu ganha. Você vendeu uma Eletrobras, aliás, vendemos Eletrobras para a turminha das Americanas, e quem calculou o preço foi a Pricewaterhouse, que é a auditoria que em 10 anos não pegou o rombo de 20 bi. Que, segundo o ministro do TCU, calculou 1/3 do preço para ser vendido. Isso. Feita a digressão, muito bem lembrado, feita a digressão, vendemos a Eletrobras por 70 bi. E aí? E aí é o seguinte, não tem mais outra Eletrobras para vender. O que a gente fez? Além da venda do patrimônio público, o que esse governo fez com as estatais? Espremeu ali o dividendo, em vez da empresa pegar a receita que ela tinha e o resultado que ela tinha e reinvestir em pesquisa, em desenvolvimento, em construção de novas plantas, etc. Pelo contrário, pega o exemplo da Petrobras, fechava a fábrica de fertilizante, fechava isso, fechava aquilo, e aí pegava todo o resultado dela e fazia o que a Petrobras? Distribuía em dividendos. Nenhuma outra empresa de petróleo estatal do mundo, nem privada do mundo, distribui dividendos como a Petrobras. Tem alguma coisa errada quando você está diferente do mundo inteiro e muito diferente. Mas ele fez isso. Então, vendeu patrimônio público e distribuiu resultado que não era para distribuir, estrangulando. Quando ele fez isso, então eu vou botar aqui, dividendo e privatização. O que aconteceu também com receita? Subiu. Mas isso aqui não é coisa que se repete. Do lado da despesa, o que aconteceu? Ele fez vários cortes em setores ultra estratégicos, como, por exemplo, o Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida. Educação. Pesquisa e CNPq. educação. Mais médicos. Educação, médicos, etc. Fez cortes em todas essas áreas, que são áreas que pegam ali no dia a dia das pessoas mais pobres, e a inflação que ajudou aqui nos impostos fez com que um pedaço da dívida dele, que é a dívida pré-fixada, vamos lembrar que na pandemia a taxa de juros do Brasil caiu para 2%. Quando a taxa de juros do Brasil caiu para 2%, a dívida que é a pós-fixada, ou seja, que fica girando todo dia na taxa de juros, a dívida rodava 2%. A pré-fixada, que é aquela para 2 anos, 3 anos, 5 anos, ela se baseava nessa taxa, nas projeções do mercado, ela ficava ali em torno de 5%, 6%. Então, somando essas duas aqui, você tem quase 70%, em torno de 70% da dívida do que o governo paga.
Só que, enquanto ele tinha que pagar em 70% da dívida uma taxa de juros muito baixa, a inflação lambeu para cima de 10%. Então, ele recebia em cima desses 10% e pagava taxa de juro real negativo. O que isso quer dizer? Esse dinheiro que o governo economizou, ele tirou de todo mundo que tem qualquer dinheirinho aplicado no banco. Porque as pessoas com o dinheiro no banco, que o dinheiro no final está aplicado no título público, ficava rendendo 2%, 3%, 4% ao ano, e o governo pagava essa, quem no final paga essa dívida. Então ele pagava 2%, 3%, 4%, 5% ao ano, mas recebia dessas mesmas pessoas impostos que iam aumentando 10%, 11%, 12% por causa da inflação. Então essa despesa dele diminuiu em cima de um prejuízo nosso. Então, por causa da incompetência da inflação, dos cortes públicos e da dilapidação do patrimônio público, ele pega e entrega um resultado fiscal que parece que melhorou. Aí vem os jornalistas econômicos, olham aquilo que a gente chama de bottom line, que é o resultado final, e falam assim, caraca, o Guedes é muito fera. O Guedes é muito bom. Pelo menos ele deu uma ajustada no fiscal. Olha os Yanomamis, meu irmão. Olha quem está precisando comprar um remédio para asma e não tem mais a farmácia popular, minha irmã. Olha o que está acontecendo com as bolsas de estudo nas universidades. Olha quantas empresas estão demitindo. Não escreve uma matéria assim, não, para agradar o seu chefe de redação, para agradar o dono do jornal, o dono da emissora e para a turminha continuar botando propaganda. Cai na real, irmão. Vocês estudaram 5 anos de universidade para quê? É para ir um pouco além da primeira linha. Olha o que está acontecendo com o Brasil. É muito sério para a gente ter a irresponsabilidade de cair no papinho de um ministro que tem 10 milhões de dólares em paraíso fiscal, que sai de férias 15 dias antes com o país na lama, vivendo uma tragédia absoluta, como acabou de dizer esse ex-presidente do censo do IBGE, e vocês passarem pano e ainda colocarem para cima uma turma de crápulas como essa que destruiu o Brasil. Então, assim, vamos viver meses difíceis, muito difíceis. Eu acredito até que dê para reconstruir isso. Não é uma certeza, mas eu acho que dê para reconstruir. Mas vai ser difícil. E, pelo amor de Deus, quem poupar essa turma aqui é cúmplice. Ou é ignorante mesmo, e não adianta nem desenhar que não vai entender.